Olá, pessoal. Começando mais uma videoaula de álgebra linear e geometria analítica. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a interseção e adição de subespaços vetoriais, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar falando sobre a interseção de subespaços vetoriais e para isso eu vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor o que a gente está falando, tá bom? Então, eu coloquei que V é o espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2, tá? Das matrizes reais, entradas reais. Então, M22 são matrizes quadradas de ordem 2, com entradas A, B, C e D, sendo A, B, C e D números reais. Então, isso aqui a gente já estudou nas aulas anteriores, que trata-se de um espaço vetorial, certo? Tem também dois subespaços vetoriais de M22. Quem são esses subespaços vetoriais? O primeiro, que eu chamei de S1, é o subespaço que é representado por todas as matrizes de ordem 2, cuja segunda linha é nula. Então, se você olhar, todas as matrizes que pertencem ao conjunto S1, ao espaço vetorial S1, são matrizes em que a primeira linha tem como entradas quaisquer números reais, mas a segunda linha, todas as entradas são nulas. E S2 é a matriz que tem na primeira linha quaisquer, na primeira coluna quaisquer números reais e na segunda coluna todas as entradas são zeros. Bom, para a gente entender melhor, eu vou pegar elementos de S1 e de S2 para a gente poder verificar a quais conjuntos pertencem esses elementos aqui que eu vou dizer. Então, se eu pegar, por exemplo, essa matriz aqui, ó, 2, 3, 0, 0, vocês vão concordar comigo que essa matriz ela pertence a S1, pois é o tipo de matriz em que as entradas da primeira linha são quaisquer números reais, no caso aqui o 2 e o 3, e na segunda linha a gente tem apenas zeros. Então, essa matriz pertence a esse subespaço S1, certo? Então, essa matriz pertence ao subespaço S1. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, pois vamos precisar disso. Bom, agora eu vou pegar uma matriz que pertence a S2. Vamos ver aqui. Pertence a S2. Que pertence a S2, ela tem que ter a segunda coluna só de zeros. Então, se eu colocar essa matriz aqui, ó, 1, 5, 0, 0, é uma matriz que pertence ao subespaço S2. Mas se eu tiver uma matriz que pertence simultaneamente a S1 e a S2, por exemplo, se eu pegar uma matriz em que ela tenha, ao mesmo tempo, a segunda linha e a segunda coluna só de zeros. E a primeira entrada pode ser qualquer número, pode ser, sei lá, 8. Então, aqui a gente tem um elemento que pertence à interseção de S1 com S2, ou seja, que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Veja que esse exemplo aqui é uma matriz que pertence a S1, pois ela tem na sua segunda linha apenas zeros, e ela também pertence a S2, pois na sua segunda coluna tem apenas zeros, que é a condição para que pertença a S2. Então, essa matriz é o exemplo de uma matriz que pertence à interseção de S1 com S2. Bom, na prática, essa interseção vai ser também um espaço vetorial, tá certo? Então, vai ser também um subespaço de M22. Então, se você pegar o S, sendo S um conjunto que corresponde à interseção de S1 com S2, então S é a interseção de S1 com S2, esse U de cabeça para baixo é o símbolo de interseção. Quem que vai ser esse conjunto S? Quem que vai ser essa interseção? Vão ser todas as matrizes que têm a sua segunda coluna, a sua segunda linha cheia de zeros e a sua segunda coluna cheia de zeros também ao mesmo tempo. Tá? Então, essa interseção vão ser matrizes 2 por 2, que, para pertencer a S1, a segunda linha tem que ter zeros, e para pertencer a S2, a segunda coluna tem que ter zeros. Aqui. E a primeira entrada pode ser qualquer número real A, com A, né? Com A pertencendo aos reais. O engraçado que a gente tem para falar aqui, o que é mais interessante para falar sobre a interseção de subespaços, é que essa interseção desses dois subespaços vetoriais é também no espaço vetorial, é também no subespaço de M22. Tá bom? Então, a interseção de dois subespaços vetoriais é também um subespaço.
E aí, como é que eu descubro qual é a interseção? Né? Para eu descobrir qual é a interseção é fácil. Basta eu pensar no seguinte: quais são os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos? Aqui ficou fácil observar que o elemento que pertence aos dois conjuntos, S1 e S2, ele deve ter a segunda linha e a segunda coluna com zeros. Tá? Então, por isso que eu montei esse conjunto aqui como uma interseção de S1 com S2. Legal? Bom, eu coloquei um outro exemplo aqui para a gente poder verificar também o que acontece. Aqui eu dei o espaço vetorial R3, ou seja, os termos ordenados de números reais. Então, entre parênteses, eu coloquei A, B, C. Então, A, B, C são ordenados e hipóteses, sendo A, B e C números reais. S1 é um subespaço do R3. E S1 são todos os elementos do R3 que têm abscissa, um número real qualquer, mas ordenado e cota obrigatoriamente iguais a zero. Você consegue pensar aí um exemplo de elemento desse espaço S1? É fácil, né? Se você pegar aqui, vou fazer aqui então S1 e S2. Notação do diagrama de Venn, né? Então, para pertencer a S1, esse pode ser qualquer elemento que tenha o seguinte: o valor da abscissa pode ser qualquer número, mas ordenado e cota tem que ser iguais a zero. Isso vai fazer com que o elemento pertença ao conjunto S1, correto? Para pertencer a S2, o que tem que acontecer? A gente tem que ter abscissa e ordenada iguais a zero para cota um número real qualquer. Então, um exemplo de elemento da S2 vai ser aqui, ó, 0, 0, 3. Perceba que esse elemento 003 pertence a S2, porque ele tem abscissa ordenada igual a zero. Correto? O que vai ser a interseção de S1 com S2? Pensa num exemplo de um elemento que pertence aos dois conjuntos. Ou seja, que ao mesmo tempo que ele tem ordenado e cota igual a zero, ele tem abscissa e ordenado igual a zero. Quem que vai ser esse elemento? Bom, o único elemento que a gente vai ter aqui que satisfaz essas condições será o elemento 0, 0, 0. Nesse caso aqui, ele tem a abscissa valendo 0, ordenada valendo 0 e cota valendo 0. Perceba que o A1 pode ser qualquer número real, inclusive o número 0. Então, 0, 0, 0 pertence a S1. E 0, 0, 0, pela mesma explicação, também pertence a S2. Então, esse elemento pertence aos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, a interseção de S1 com S2 vai ser exatamente o espaço vetorial que tem o elemento apenas o vetor nulo. Tá? Então, a interseção de S1 com S2 é o que eu chamei de S, e S é também um espaço vetorial, porque a interseção de dois subespaços vetoriais é também um subespaço vetorial. Certo? Então, ficou essa explicação aí para vocês. E agora a gente vai falar sobre a soma de subespaços. A gente falou da interseção, tem dois exemplos, né? E agora a gente vai falar da soma de subespaços. Beleza? Então, vamos lá. Bom, como é que vai ser a soma dos subespaços? Pensem comigo aqui. Bom, se eu pegar elementos de S1 e somar com elementos de S2, eu vou chamar de S o conjunto que resulta da soma de S1 com S2. Correto? Bom, perceba o que vai acontecer. Se eu calcular a soma de S1 com S2, quando você somar aqui, ó, essas duas matrizes, essa daqui representa os elementos de S1 e essa aqui os elementos de S2. A1 mais A2, vou colocar aqui, ó, A1 mais A2. 0 mais C2 dá C2. B1 mais 0 dá B1. E 0 mais 0 dá 0. Então, as matrizes geradas pela soma desses dois subespaços vão ser desse tipo. Aliás, eu posso melhorar um pouco o que eu escrevi aqui. Porque eu sei que A1 mais A2 vai dar um número real, correto? Se eu pegar o elemento A1, que é um número real, e somar com A2, que também é um número real, o resultado vai ser um número real. Então, eu posso dizer que isso daqui vai dar o elemento A. A1 mais A2 dá um A, que é um número real. Tá? Então, ao invés de B1 aqui, eu vou escrever B, e de C2 eu vou escrever C. Só para a gente caracterizar
que, ao somar esses dois subespaços, a gente vai obter sempre matrizes que têm A, B, C e 0, sendo A, B e C números reais. Veja só, se eu pegar como exemplo, vou pegar um elemento de S1, 2, 3, 0, 0, e efetuar a adição com o elemento de S2, 5, 1, 0, 0. A adição de elementos de S1 com de S2 vai gerar sempre uma matriz 2 por 2, evidente, em que 2 mais 5 dá 7, 3 mais 0 dá 3, 0 mais 1 dá 1, e 0 mais 0 dá 0. Então, isso me mostra o quê? Que o resultado da adição de elementos de S1 com elementos de S2 sempre vai dar uma matriz desse tipo. Em que aqui, na primeira linha, na primeira coluna, podem aparecer quaisquer números reais, inclusive 0, mas que essa entrada aqui sempre vai ser 0. Então, esse conjunto S representa a soma de dois subespaços vetoriais. E a soma de subespaços vetoriais, que é o interesse da nossa aula hoje, a gente diz que também é um subespaço vetorial. Então, esse conjunto S, assim determinado, que é a soma de S1 com S2, também é um subespaço vetorial. Tudo bem? Então, S é subespaço do M22. Legal? Bom, o mesmo raciocínio vai ser aplicado no segundo exemplo ali, para o R3 e para os subespaços S1 e S2. Bom, calculando a adição de S1 com S2, que conjunto que a gente vai obter? Se eu chamar de S, S1 mais S2, quem vai ser isso daqui? Se eu fizer, ó, abscissa mais abscissa, né? Então a gente vai ter A1, ordenada mais ordenada dá 0, e cota mais cota vai dar C1. 0 mais C1 dá C1. Então todos os elementos do conjunto S vão ser desse tipo. A1, 0, C1, sendo que A1 e C1 pertencem aos reais. Veja por que isso é óbvio. Vou pegar um elemento do conjunto S1. Então, ele vai ter um valor de abscissa, mas de ordenada e cota vai ser 0. E vou efetuar a adição com o elemento de S2. Vai ter abscissa 0, ordenada 0, e a cota pode ser qualquer número real, então eu vou botar 5. Ao efetuar essa adição, a gente vai ter abscissa mais abscissa, 2 mais 0 dá 2, ordenada mais ordenada, 0 mais 0 sempre vai dar 0, e cota mais cota, 0 mais 5 dá 5. Então, isso daqui, ó, é um elemento de S1. Quando eu somo com o elemento de S2, o resultado é um elemento de S. Então, S corresponde à soma de S1 com S2. Interessante é que esse conjunto S ele sempre vai ter, né? Abscissa e cota podendo ser quaisquer números reais, no nosso caso aqui foram 2 e 5, mas a ordenada sempre vai ser 0. Esse conjunto S, ele é um subespaço vetorial também. A adição de dois subespaços vetoriais, né, a soma de dois subespaços vetoriais, resulta num subespaço vetorial também. Então, S1 é subespaço, S2 é subespaço, e S também é subespaço do R3. Tá bom? Então, é isso que a gente tem para falar sobre a soma e interseção de subespaços vetoriais. Desejo a todos bons estudos. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.